Você já se perguntou o que acontece quando a vida termina? Ou como lidar com a dor de perder alguém que você ama? A morte é algo que todos enfrentaremos, mas poucos estão realmente preparados para entender o que ela significa. Neste vídeo, vamos explorar como a fé cristã nos oferece respostas, consolo e uma esperança inabalável diante da morte. Antes de começarmos, se este tema tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos encontrar respostas e conforto. A morte é um dos maiores mistérios da vida. Ela nos confronta com perguntas profundas e muitas vezes traz consigo medo e incertezas. Mas a Bíblia nos convida a olhar para a morte de uma forma diferente. Em 1 Coríntios 15, 55 e 57 está escrito: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa passagem nos lembra que, através de Jesus Cristo, a morte perdeu o seu poder. Para os que têm fé, ela não é o fim, mas o início de uma nova vida ao lado de Deus. Você sabia que muitas culturas ao redor do mundo celebram a morte como uma passagem para algo maior? No cristianismo, essa perspectiva ganha ainda mais força. A promessa de vida eterna transforma o medo em esperança. Se você já perdeu alguém querido ou tem dúvidas sobre o que a morte significa, quero que saiba que não está sozinho. Deixe nos comentários como você enfrenta esse tema e juntos podemos encontrar conforto na palavra de Deus. Para o cristão, a morte nunca é o ponto final. A Bíblia nos ensina que a vida vai muito além do que vemos aqui. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras não são apenas um consolo, mas uma promessa poderosa que muda completamente a forma como encaramos a morte. Você já sentiu o peso da incerteza ou o medo do que vem depois? Não se sinta culpado, isso é humano, mas a perspectiva cristã oferece um alívio único. A morte é uma transição, uma porta que nos conduz para a eternidade ao lado de Deus. Um dos maiores exemplos dessa visão está na vida de Jesus. Sua morte na cruz, apesar de trágica, foi o início de um plano grandioso, a redenção de toda a humanidade. E a ressurreição de Cristo é a prova de que a morte não tem a palavra final. Você acredita que a morte pode ser o começo de algo maior? Escreva nos comentários o que pensa sobre a promessa da vida eterna. Vamos refletir juntos. Se você está enfrentando momentos difíceis de luto ou tem medo da morte, lembre-se das palavras de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Medite nesse versículo e permita que ele renove sua esperança. A morte de Jesus é o maior exemplo de como a dor e a perda podem ser transformadas em esperança e redenção. Em 1 Pedro 2:24, lemos: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Jesus morreu para que pudéssemos viver, e sua ressurreição é o símbolo mais poderoso da vitória sobre a morte. Quando pensamos na cruz, muitas vezes vemos sofrimento, mas também precisamos enxergar o amor infinito que nos foi demonstrado ali. Jesus enfrentou a morte para nos mostrar que em Deus sempre há vida. Você sabia que a ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã? É a certeza de que, assim como ele venceu a morte, aqueles que nele creem também vencerão.
Se você está buscando forças para lidar com a perda ou com o medo da morte, lembre-se do que Jesus disse em Mateus, capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Escreva nos comentários qual o impacto que a morte e a ressurreição de Jesus têm na sua vida. Compartilhe sua experiência e ajude outros a encontrar esperança. Perder alguém que amamos é, sem dúvida, uma das experiências mais difíceis da vida. A dor da ausência e as lembranças que permanecem podem parecer insuportáveis. Mas, como cristãos, podemos encontrar conforto e esperança na palavra de Deus e em sua presença constante. Ele é o nosso consolo em tempos de luto. É normal sentir tristeza, raiva ou até mesmo culpa após uma perda. Jesus, ao perder Lázaro, chorou. João, capítulo 11, versículo 35. Isso nos mostra que a dor faz parte do processo humano. Mas Deus também nos convida a entregar essa dor a Ele. Em Salmos, capítulo 34, versículo 18, lemos: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Permita que Deus esteja ao seu lado nesses momentos. A oração é uma ferramenta poderosa para aliviar o peso do luto. Ao orarmos, entregamos nossas preocupações e emoções a Deus, permitindo que Ele nos console. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos encoraja. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O luto não precisa ser enfrentado sozinho. Deus nos criou para viver em comunidade, e é nos momentos de perda que sentimos o poder da união cristã. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, está escrito: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Participe de grupos de oração, busque aconselhamento espiritual e compartilhe sua dor com irmãos na fé. Juntos, podemos encontrar força. Uma das maiores consolações que a Bíblia nos oferece é a certeza de que a morte não é o fim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, lemos: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os trará juntamente com Ele. A saudade pode ser grande, mas a promessa de reencontro na eternidade nos dá forças para seguir. Uma forma de lidar com o luto é transformar a dor em um legado de amor. Honre quem partiu vivendo os ensinamentos que eles deixaram. Em 2 Coríntios, capítulo versículos 3 e 4, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Deixe que sua experiência fortaleça outros que estão enfrentando perdas. Como você tem encontrado forças para lidar com a perda de um ente querido? Deixe seu testemunho nos comentários. Ele pode ser uma luz para alguém que está passando por um momento difícil. A morte pode parecer o fim, mas para quem crê em Cristo, ela é apenas o começo de uma nova vida, uma vida eterna. Essa promessa é um dos pilares da fé cristã e traz consolo e esperança para enfrentarmos a realidade da mortalidade. Jesus foi claro ao falar sobre a vida eterna. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, ele disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras são um lembrete poderoso
de que, mesmo diante da morte, temos a garantia de um lar celestial ao lado de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele quebrou as correntes da morte para sempre. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, Paulo declara: "E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?" Essa é a nossa esperança. Em Cristo, a morte não tem a palavra final. Embora a promessa da vida eterna seja um presente de Deus, somos chamados a viver uma vida que reflita nossa fé e confiança nele. Em João, capítulo 3, versículo 16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Acreditar em Jesus e seguir seus ensinamentos é o caminho para essa vida eterna. A Bíblia nos dá vislumbres da vida que nos aguarda. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, é dito: "Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou." Imagine um lugar sem sofrimento, onde estaremos em perfeita comunhão com Deus. Esse é o futuro que Ele preparou para aqueles que o amam. Saber que a morte não é o fim nos dá um propósito renovado para viver cada dia ao máximo. Podemos enfrentar os desafios da vida com coragem, sabendo que Deus está conosco agora e nos espera na eternidade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo nos lembra: "Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada." Você acredita na promessa da vida eterna? Escreva nos comentários como essa esperança impacta a sua vida. Não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de fé e inspiração. A morte, embora dolorosa, não é algo a temer. Em Cristo temos a promessa de vida eterna, a certeza de que o sofrimento e a dor não terão a palavra final. Que você possa encontrar conforto, força e propósito em cada dia, vivendo com a esperança da glória que está por vir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Juntos, podemos espalhar a esperança e o amor de Deus.